Boa noite a todos. Hoje nosso grupo apresentará o seminário sobre o texto A Criança e a Produção Cultural, do autor Edmir Perrotti. Pode passar o slide. Bom, como parte da introdução do capítulo, o autor comenta sobre o papel da criança na produção cultural. Mas a pergunta que fica durante a leitura é: qual seria esse papel? Então, entrando na discussão da criança como ser político, é dito como ela é marginalizada nesse campo. E há até também uma comparação com outros grupos estigmatizados, como os analfabetos e doentes mentais. Exemplos esses utilizados pelo próprio autor no texto. É claro que a falta de debate e conversa sobre o assunto é de caráter histórico. E citando uma frase do próprio texto, ele diz também: todavia, é de se admirar essa falta de pensamento mais progressista, uma vez que o conservador julga a criança e o jovem de acordo com as premissas do sistema dominante, considerando-o como ser totalmente dependente, sem vontade própria e que, por essa razão, deve ser colocado à margem dos direitos dos seres políticos. Durante a leitura do texto, eu fiquei interessado em ler mais sobre a criança como ser político. E em um artigo eu li sobre a filósofa Hannah Arendt, e ela fala que viver é a principal condição para que opa, desculpa, viver é a principal condição para que a ação política possa se concretizar. Então, partindo por esse princípio, crianças também não deveriam estar incluídas? E indo um pouco mais além, incluindo comentários sobre a crise na educação, a Hannah também comenta sobre como as crianças são reconhecidas pelos sistemas educacionais como ser humano inacabado. E eu estou citando a filósofa nesse ponto porque faz parte da leitura que eu fiz para a construção do trabalho. Mas não é preciso ser especialista para constatar que essa fala dela é real e presente nas escolas. Como nós muito conhecemos dentro do curso, a famosa tábula rasa, a visão da criança como uma tábula rasa ou até mesmo um adulto em miniatura. E usando um exemplo de uma frase que eu li durante a pesquisa de outra disciplina, que eu vou usar aqui apenas como exemplo para tentar explicar melhor e ficar mais simples de entender o que nós estamos querendo dizer aqui. Falava sobre como a criança tem até seus sentimentos reprimidos e negados. A frase diz que quando vemos um adulto chorando, perguntamos o que está acontecendo ou aconteceu. Mas com a criança nós apenas pedimos para ela parar de chorar, engolir o choro. E se nós formos parar para pensar um pouco sobre isso, soa bastante cruel, porque nós estamos reprimindo algo que é natural do ser humano, se expressar, para ver quanto a infância ela é marginalizada. E quando eu digo nós ou estamos, eu me refiro à sociedade mesmo. Então, como a sociedade no geral marginaliza a infância. Então, a criança como produtora cultural também é sobre isso. Elas serem vistas não como seres incompletos, receptoras de um conhecimento pré-estabelecido por um sistema dominante, mas sim seres sociais capazes de transformar a sociedade. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, por muitas pessoas, a criança ela é vista como um ser incompleto, alguém que não precisa ser lapidado e educado. E ela sempre é educada segundo as teorias dos adultos, que são considerados os seres completos, como se quando chegássemos à idade adulta, estaríamos num patamar que não teríamos mais transformações e não evoluiríamos mais. Nessa forma de pensar, a criança apenas absorve a cultura do meio onde vive, mas na realidade ela é uma integrante dessa cultura e também a influencia. Nós não conseguimos ver isso pois a criança foi historicamente isolada, vista apenas como um dado etário, que tem características que serão desenvolvidas com o passar do tempo. E cabe a nós, sabendo disso, mudar esse cenário, pois ela é um ser histórico e possui variações, e essas variações estão ligadas ao meio em que ela vive. Pode passar. Bom, para se discutir produção cultural para a criança, é necessário também definir o lugar da criança na cultura. E para a gente chegar no lugar da criança na cultura, é importante primeiro definir cultura. O autor ele define cultura como o simples resultado de um processo, que nada mais seria do que a herança cultural, que para ele é o objeto acabado.
E os produtos culturais, eles seriam a expressão de um modo de vida determinado para o sujeito. Tem um pedaço do texto do autor que ele diz que, tomada apenas como produto dado e concluído, que se auto-justificada, a cultura torna-se objeto opaco, sem vida, mensurável, verificável e passível de ser mercantilizado, que seria uma mercantilização do processo envolvendo a cultura para a criança. Dessa forma, a produção cultural ela é indispensável para a inclusão social, e essa é dada pelos produtos culturais e seu poder de aquisição. Logo, a criança é um ser visto como incompleto, como já foi comentado, e ela é consumidora passiva de produtos culturais, que são elaborados para o grupo social dela. A criança, então, ela tem sua inclusão social garantida pelo seu consumo, e inclusão é essa, lógico, que é dada pelas classes dominantes. Logo, a criança ela recebe uma cultura domesticada e coercitiva, o que dificulta a participação da criança na produção cultural enquanto sujeito, uma vez que é imposto às crianças das classes menos privilegiadas uma cultura produzida por classes dominantes. Um outro pedaço do texto do autor, ele diz que a retificação da criança, situação a que se acham condenados todos aqueles que foram excluídos da cultura enquanto elementos participantes, enquanto sujeitos, que seria um tomar a cultura como objetos acabados, que são transmitidos através do poder de aquisição, o que acaba transformando as pessoas em coisas e a cultura é reduzida ao produto. Logo, se vê um processo de desumanização, na qual a criança tem seu único lugar passivo no processo cultural, o que não pode ser aceito, pois os seres humanos estão sendo transformados em objetos de uma cultura, sendo taxada como sujeito. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre a criança enquanto produtora de cultura, eu vou ler esse trechinho do texto que está na página 18. Pensamos sempre na criança recebendo ou não recebendo cultura, nunca na criança fazendo cultura, ou ainda na criança fazendo e recebendo cultura ao mesmo tempo. Pode passar. Como a nossa organização social é considerada adultocêntrica, as reflexões acerca da criança e da produção cultural correm sempre o risco de associar a criança a um papel passivo. E isso pode acontecer mesmo em pensamentos mais liberais, como é dito no texto. Mas esse, em específico, é abordado mais a organização social capitalista. E essa organização adultocêntrica é um pensamento sobre como funciona esse papel das pessoas na sociedade, né, no pensamento capitalista, onde o adulto ele é considerado o mais produtivo, porque ele está em porte de desenvolver atividades produtoras. E logo as crianças têm um papel passivo, mesmo culturalmente, elas não produzem a cultura, né? Eu peguei outro trechinho interessante que fica na página 18 também, que fala bem sobre isso. Isso significa dizer que são as leis da mercadoria que tentam fixar nosso valor e papel enquanto seres humanos. Nessa lógica do sistema de produção capitalista, então, o adulto é considerado mais importante, ele é o produtor. E isso faz com que outros grupos de pessoas que não são considerados produtivos, como as pessoas mais velhas, as crianças, os loucos, os rebeldes, os artistas, pessoas com deficiências, não sejam consideradas realmente produtivas, porque elas, por uma ou mais razões, elas não se adaptam ou não se ajustam a esse sistema produtivo. A gente pode exemplificar isso com o fato de que pessoas mais velhas têm dificuldade de encontrar empregos muitas vezes, porque elas não têm mais o porte físico, as condições físicas para produzir mais, como as pessoas mais jovens, né, os adultos. E eu peguei mais um trecho que eu acho importante destacar sobre isso, que fala assim: a racionalidade capitalista despreza completamente o tempo dos homens. Ou seja, dentro dessa organização social capitalista, o tempo e o desenvolvimento das pessoas não é respeitado, porque só existe essa necessidade de continuar produzindo. E logo as crianças e outros grupos são considerados passivos, eles não produzem, então não são tão importantes quanto os adultos. Pode passar. Bom, na parte do lúdico, nós podemos pensar, né, o texto traz que o lúdico não se encaixa na vida do adulto, já que o adulto produz a cultura, ele é produtivo. O lúdico não é nada produtivo, ele não se encaixa na vida do adulto.
né, que precisa produzir e ser cada vez mais produtivo. Então, o lúdico não se encaixa no cotidiano dele. Então, o lúdico sobra, né, digamos assim, para as crianças. O lúdico é voltado para as crianças, já que elas não são em si só uma mão de obra produtiva. As crianças são levadas como se não tivessem a sua cultura, como o Gustavo já disse, como se fossem uma tábula rasa. Mas elas produzem a cultura e produzem uma cultura própria. Elas ainda produzem brincando. Só que tem esse reconhecimento, as pessoas, os adultos, principalmente nós, reconhecemos que as crianças têm a própria cultura, que elas conseguem produzir a própria cultura. E nós podemos pensar na cultura delas, né? Quando nós vemos elas brincando, né? Nós podemos ver, nós que estagiamos, ou quando nós mesmos éramos crianças, nós tínhamos brincadeiras que nossos pais não conheciam. Nós mesmos aprendíamos. E as crianças passam isso de boca a boca. Vão aprendendo, vão vivenciando, vão aprendendo isso. Eu tive uma memória muito boa quando eu vi o curta ao fim do recreio e vi uma brincadeira que eu brincava muito, chamava Popeye. Aquela brincadeira de palma, Tricilomelo, eu brincava muito. E foi uma coisa que me fez recordar. E é isso, as crianças passam essas brincadeiras entre elas. Mas também temos que reconhecer que algumas coisas são, sim, apresentadas por adultos, né? Passam pra gente, nossos pais, até mesmo professores, né? Os professores brincam com a gente de pato ganso, uma coisa que a gente tem com eles. Mas não podemos desprezar que as crianças têm, sim, a sua própria cultura. Pode passar, por favor. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a produção cultural não é substituição. E para falar um pouco desse termo que o autor utiliza, a gente precisa dar uma contextualizada um pouco. Pode passar. Então, com o avanço do capitalismo, né, aconteceu que a população se concentrou nos locais que geram mais capital, né? Então, houve esse êxodo rural que a gente vê em geografia, né, onde a população do campo sai, desloca para a cidade, né? Onde tem aquela produção, onde o capital realmente está concentrado. E isso fez com que faltasse espaço livre para as crianças. Então, o autor até coloca a frase, né, de que a expansão do capitalismo criou em países como o nosso uma das situações mais difíceis para a criança. Porque com esse movimento da população, concentração em um lugar específico, ficou tudo muito pequenininho. Então, cresce prédios, cresce para cima, né, os edifícios, as ruas ficam mais estreitas, pouco espaço, não tem espaço para a criança correr, se divertir e criar e ser o indivíduo e o subjetivo que ela é. E acontece que entra o termo que ele utiliza, né, que é o simbólico, né? Então, essa tomada do real tenta se compensar com o simbólico, né? Tira a realidade da criança, tira o espaço da criança e substitui com algo simbólico, uma imagem daquilo, com os brinquedos, com cada coisa mais restrita para a criança. Então, isso o Humberto Eco, ele fala como estruturas de consolação, né? São aqueles brinquedos já programados, específicos, tem lá as regras para seguir, tem como jogar, como fazer, e pode passar. E eles vêm com esse intuito de realmente cobrir algo que foi tirado, né? Esse simbólico do real. Então, o autor fala, né? Não se pode roubar das crianças o espaço, oferecendo-lhe em troca produção cultural feita por terceiros. Então, essa substituição que nós, os adultos, oferecemos para a criança são coisas que nós produzimos, com a nossa mentalidade, a gente como centro, né? Tudo pronto e plastificado e já entregue em caixas para a criança, esperando que ela utilize daquilo. Então, a gente acaba restringindo e impondo limite na própria criança, no próprio desenvolvimento e no tempo dela. Então, o próprio trecho que eu coloquei aqui é um pouco comprido, mas eu achei importante trazer ele na íntegra para não perder nada, porque eu achei ele bem, bem importante para concluir assim, esse texto, né? Ele fala, a criança cria a si e ao mundo. Então, quando o autor fala desse trecho, ele está retomando um pouco do estudo do Fernandes, né? Florian Fernandes, que ele fala sobre, ele observa, né, um grupo de crianças no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.
Então, ele fala que a criança cria a si o mundo, forma a sua personalidade, humaniza-se de modo muito menos repressivo que em grupos controlados pelos próprios adultos. Então, naquele grupo ali, naquele bairro, eram as crianças ali juntas, experimenta um convívio social rico, exerce funções as mais diversas, lidera, obedece às regras traçadas pelo próprio grupo. Normalmente, quando está um grupo entre crianças e tem alguém mais velho ali, um adulto, normalmente as crianças se voltam para ele ditar as regras. Então, quando não tem esse centro, a criança em si próprio já é o centro, né? Então, nesses grupos, a criança vive e aprende a viver, briga, ama, constrói-se de forma descompromissada, natural, sem maiores ingerências, ou seja, sem maior uma interferência de outros. Ou ainda, filtrando somente as interferências necessárias. Então, se precisar colocar alguma coisa ali, alguma regra, o próprio grupo vai fazer isso, porque o grupo é forte, ele permite sentir-se forte, para não aceitar qualquer imposição externa. Pode passar. E com esse avanço, assim, né, com esse espaçamento entre as crianças, o adulto se colocando ali no centro cada vez mais, vai rompendo esse conjunto mesmo de crianças, essa ligação que tem entre eles. E tal perda não é substituível por nenhum tipo de produção cultural, por melhor que seja. Então, não é apagar uma coisa e colocar outra. E isso que tem acontecido com o capitalismo, né? Passa uma coisa, já coloca outra, é nunca suficiente. Sempre está crescendo e crescendo, porque esse é o mercado, né? Precisa reproduzir, precisa expandir, precisa cada vez mais estar ali presente e colocando capital em jogo. E decidir sobre esse destino já é opção política. Então, o Gustavo, no começo, ele fala, né, sobre a criança como ser político. E o autor, ele coloca que é difícil fazer esse diálogo entre a criança e a política, porque normalmente rompe isso, né? A gente não vê a criança como um ser de direito, um ser realmente um ser individual ali, com a sua própria subjetividade, onde tem, sim, os seus direitos políticos e a voz política também. E decidir sobre isso, calar essa criança, a gente já está tomando uma opção política também. Pode passar. Então, para concluir, ele fala como que a gente pode nos posicionar sobre isso, né? Então, necessita ser memória, o resgate da identidade, o resgate do lúdico. É enquanto resgate que a produção cultural poderá viver em harmonia com a vida. Então, esse trecho, ele dialoga muito com um texto da Kishimoto, Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação, que ela traz um pouco sobre isso, sobre como a nossa infância ela é muito representada em poemas, em canções tradicionais do Brasil, com muito saudosismo, né, com essa visão de uma época boa, uma época mágica, um momento que foi se perdendo e que a gente deixou de ser, né? Nós hoje somos como se fossem outros indivíduos, e só quando a gente para pensar, a gente retoma a criança que há em nós, mas a gente precisa pôr o foco nisso, quando na verdade não precisa ser desligado, né? Nós somos hoje e nós também fomos o passado e seremos também o futuro, né? Então, o autor, ele fala que, na verdade, não é substituição, você não vai tirar tudo que tem hoje e colocar o velho, entre aspas. Não, o simbólico, ele será um alargamento do real e vice-versa, jamais substituição. Então, não é uma troca, é um acrescento, né? Algo a mais. Então, ele finaliza falando, né? Então, temos assim que a visão da produção cultural para as crianças, enquanto substituição, ajusta-se a uma necessidade. Então, a gente pode ver isso muito também no documentário A Criança, a Alma do Negócio, que fala sobre o marketing. Hoje em dia é proibido, mas esse marketing voltado para a criança, essa propaganda, como coloca para a criança como ela necessitasse daquilo. Então, aparece uma Barbie, sei lá, um Hot Wheel, tipo, você precisa disso, criança. Se você não tiver isso, você não vai ser feliz, você não vai ser, sei lá, popular na escola. Transforma aquela necessidade, que na verdade é do capital, como se fosse uma necessidade da criança. Então, na verdade, é a necessidade do sistema econômico que ele tem que se reproduzir, né? E ainda que seja a custa da morte do lúdico, né? Do prazer da criação. Então, cada vez mais esses brinquedos encaixotados e com regras vai quebrando um pouco a criação da criança e vai colocando bloqueio na própria cultura da criança, porque quando a criança brinca livremente, ela está ali criando uma cultura dela própria, com as regras dela própria e com os próprios direitos e as próprias funções ali no centro. Então, ainda que seja a custa da morte, da aventura, do sonho, do encontro. Então, esse capitalismo avançado, assim, exigindo cada vez mais coisas, está meio que acabando com isso, né? A morte, esse custo, a gente está pagando isso com
com o lúdico, com o sonho, com o encontro, com a mágica de ser criança, com a ludicidade e o encanto da infância. É isso. Obrigada. Os textos base, então, que a gente usou, né, foi do Edmir Perrotti e algumas bibliografias complementares, né, o documentário da criança, o texto da Kishimoto e também os artigos que o Gustavo citou. Acho que é isso. Obrigada, gente.